Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém? Meus amados irmãos, abramos nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo de número 17. Louvado seja o nome do Senhor. A partir do verso de número 18. Se os nossos amados puderem ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, eu vos convido a se pôr de pé. Deuteronômio capítulo 17, a partir do verso de número 18. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa manhã com os nossos amados, cooperadores, trabalhadores da seara do Senhor, ministros, e é uma alegria muito grande e uma honra também para nós agradecer ao nosso ministério por essa oportunidade. Nos foi imputado trazer algo sobre o devocional, a importância do devocional sobre a vida do obreiro. Amém, meus amados? Quem encontrou diz amém? Amém. Diz assim um texto da Escritura Sagrada, verso 18. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si uma cópia desta lei, num livro, do que está diante dos sacerdotes e levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias. Repita comigo, todos os dias. Pode ser melhor, todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os dias no seu reino, ele, seus filhos, no meio de Israel. Amém, irmãos? Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Eu sei que os irmãos estão ávidos para sentar, mas feche seus olhos, curva a sua cabeça e vamos fazer uma breve oração. Repita comigo: Deus, nesta manhã, em nome de Jesus, te pedimos, fala conosco pela tua palavra, é o que eu te peço, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Se você assim deseja, diga. Podeis assentar em nome de Jesus. Meus amados irmãos, para falar sobre devocional e a importância do devocional, não só na vida do obreiro, do ministro, nesse texto nós temos que entender primeiro o porquê que isso foi escrito. Não havia ainda rei em Israel. Moisés, ele está escrevendo ainda e concluindo ali o Pentateuco, ele está concluindo a lei. Deus está lhe revelando algo que ele ainda não tem ciência, não tem noção. Mas Deus, na sua onisciência, já sabia que, assim como as nações ímpias já tinham um regime monárquico, haviam reis, Israel também um dia clamaria para que um rei semelhante aos das nações também fosse levantado no meio do seu povo. Sabia que Samuel, na sua velhice, seria reprovado, seria abandonado. Sabia que os seus filhos não estariam aptos e nesse momento o povo clamaria por um rei. E Deus, ele vai agora ditar e ele vai determinar como esse rei deveria ser erguido no meio de Israel, que deveria ser totalmente diferente dos reis das outras nações. No verso 14, ele começa discorrendo e dizendo como esse rei deveria ser. Ele diz que, ele começa revelando, dizendo: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Ele vai discorrer como esse rei deveria ser. Versículo 15: porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor, teu Deus. Dentre teus irmãos porá rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Mas ele vai mais adiante, ele diz: não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo para o Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por este caminho.
nem tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata nem ouro multiplicará para si. Verso 18, aí entra a determinação de Deus, que para nós, nesta manhã, é uma das mais importantes no que concerne o nosso devocional. Devocional é o momento que nós temos diário com Deus. É aquele momento que reservamos para ter com Deus, para meditar na sua palavra, para orar, para falar com Deus, para ouvir a voz do Senhor. É aquele momento em que nos alimentamos, pois entendemos que o devocional é algo que tem que ser diário. Não é somente o devocional do culto semanal, somente no dia do culto, na terça ou na quinta, ou no domingo, ou nas sedes, que é na quarta e no domingo, não. Mas são todos os dias lendo, meditando na palavra do Senhor. Aleluia. O maná não podia passar de um dia para o outro, estragava, era um alimento diário. Jesus nos ensinando a orar, ele disse: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. É todo dia que temos que nos alimentar desta palavra, para que estejamos nela pautados e firmados e orientados, para assim como o salmista no Salmo 119, verso 115, disse, 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra, ó Senhor, aleluia. É no devocional, é na meditação da palavra, é entendendo que é uma fonte inesgotável, e todo dia nós iremos aprender mais e mais dessa palavra, e ela vai nos orientar e nos guiar naquilo que devamos fazer. Quando Deus determina que o rei, quando este fosse levantado, ele deveria ter uma cópia da lei fidedigna, e aqui eu quero falar um pouco sobre isso. Deveria ser aquela semelhante a que estava entregue aos levitas, aos sacerdotes. Eu entendo que é importante, nós vivemos em uma época de uma ascensão, uma ascendência muito grande da teologia, e isso é bom. E teologia é bom. É bom lermos os livros desses grandes pensadores, homens que foram instruídos por Deus. É maravilhoso conhecer suas experiências. É interessante falarmos desses teólogos que nós tanto admiramos e citamos em muitas pregações. D.A. Carson, William Hendrickson, Henrietta Mills, John Wesley. É muito bonito. Mas o que nos foi conferido pelo Senhor é a palavra de Deus, aleluia. Ela tem que ser fidedigna, alinhada verdadeiramente com o pensamento do Espírito Santo, que inspirou para que esta fosse escrita. Era por isso que a cópia tinha que ser fiel àquilo que Deus havia determinado. É por isso que muitas vezes embaraços, eles são inseridos na vida espiritual e no devocional de muitos, porque deixam de se pautar no que está na Bíblia, para se pautar em pensamento de homens. Não estou fazendo apologia a você, não. Respeitar e entender que bom é o conhecimento, sim, e crescer com esses homens. Todavia, o que nos foi deixado foi a palavra de Deus. Repita comigo, prioridade. Pode ser melhor, prioridade. Palavra de Deus. Ele diz que essa palavra tem que ser fidedigna e ela tem que ser lida todos os dias, para que ele venha a ter um avanço no seu devocional, um fruto do seu devocional diário. E ele vai discorrer que frutos são esses. Ele começa dizendo, para que ele tem que meditar? Para que ele tem que ter este devocional na lei? Versículo de número 19. Para quê? Para que ele tema a Deus. Repita comigo, princípio da sabedoria. Temer a Deus. Quando o homem ele deixa de temer a Deus e ele se sente absoluto e ele acha que é o dono da razão, ele começa a fazer coisas que desagradam ao Senhor.
Nós temos que entender que por mais que nós venhamos crescer, como disse João Batista, na verdade o que importa é que ele cresça e que nós venhamos a diminuir. Aleluia. Ele está dizendo que tem que temer a Deus, porque este é o princípio da sabedoria. É por isso que nós vemos tantas ações desastrosas e tantos maus testemunhos que muitas vezes dificulta a pregação do Evangelho, porque são homens que deixaram de meditar no seu devocional, deixaram de temer a Deus, e por não ter temor ao Senhor, começa a fazer coisas que desagradam ao Senhor e que traz mau testemunho para o reino de Deus. Eu tenho 46 anos de idade. Conheci a minha esposa com 15 anos de idade. E até hoje estou casado com ela. Tenho 4 filhos e 2 netos. E eu não quero nunca me apartar da minha esposa. Pastor, por que aqui tem tanto adultério? Pastor, por que aqui tem tanta traição? Pastor, por que aqui tem tanta prostituição? Pastor, por que aqui tem tantas coisas terríveis na vida de homens que deveriam ler, meditar e guardar esse devocional? Simples, porque por não ler, por não meditar, por não ter um devocional, perderam o princípio da sabedoria, que é o temor a Deus. Se o homem perder o temor a Deus, meu amado, o ministério dele está fadado ao fracasso. Porque se eu não temo a Deus, meu amado, eu julgo que os meus atos sempre serão corretos. E eu não entendo que mesmo que eu faça os meus planos, mas sempre a última palavra, ela proverá do Senhor. Ele continua discorrendo e dizendo que é para temer ao Senhor, mas não só isso. Ele também tem que ler essa palavra para guardar os seus estatutos para fazê-los. Repita comigo, não é só conhecer. Não, pode ser melhor, não é só conhecer, mas é praticar a palavra. Nós falamos tanto de obediência, mas às vezes, será que somos tão obedientes como pregamos que os nossos membros, aqueles que estão à nossa confiança, as ovelhas que o Senhor tem nos confiado, eles sejam obedientes? Será que quando se trata da gente, a gente é tão obediente? Será que essa obediência ela é vivida também na prática? Será que verdadeiramente os nossos interesses, eles estão realmente pautados na palavra de Deus, para obedecer a palavra de Deus e não a nossa vontade? Nós vamos já entrar em alguns reis para entender isso. Eu estou só querendo que os irmãos entendam que Deus está mostrando para que o ministério de um rei, para que ele fosse verdadeiramente abençoado e prolongado os seus dias nesse reinado, era necessário e importante que ele tivesse um devocional, para que nesse devocional ele obedecesse a palavra, ele fosse fiel para com Deus e guardasse esses estatutos. Ele continua. Não só para guardar esses estatutos e fazê-los cumprir, mas para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos. Olha para o seu irmão que está do lado, me ajude nessa manhã e diga assim: arrogância. Pastor, mas só um pouquinho de água. Quantas vezes nós olhamos para pessoas que o seu coração ele se levanta? Nós estamos na AGO, eu estou trabalhando aqui de segurança, e eu digo para os irmãos, nós nos surpreendemos com as coisas que nós ouvimos às vezes na entrada. De crentes que deveriam meditar a palavra de Deus e pôr ela em prática. Mas às vezes o coração altivo, às vezes um coração que se levantou sobre o coração dos seus irmãos. Nós temos que viver e temos que praticar. Será que o camarada parar o carro em frente ao estacionamento, puxar o freio de mão e dizer que não sai, só se a polícia vier para tirar? Mas é pastor. Então é nessas horas que o que Jesus falou, pelos frutos conhecereis a árvore.
Então nós temos, como ele nos aconselha, nós temos que guardar essa palavra, nós temos que cumprir essa palavra, nós temos que meditar nessa palavra, para que o nosso ministério seja confirmado por Deus. Quem crê que Deus vai confirmar o seu ministério, levante a sua mão. Quando nós lemos esse texto, e nós olhamos para alguns reis, quando olhamos para Saul, Saul começou bem. Mas em 1 Samuel capítulo 13, a Bíblia diz que quando os filisteus estão sobre Israel, ele está ansioso para que Samuel ele chegue para ofertar sacrifício, para que Deus se manifeste. Samuel demora, e porque Samuel demora, a Bíblia diz que ele vai oferecer sacrifício. O devocional de Saul estava atrasado, porque ele sabia, e a lei diz que só quem poderia fazê-lo seria o sacerdote, só ele poderia ofertar sacrifício ao Senhor. Mas ele, na sua arrogância, no seu achismo de pensar, não, eu sou rei, então eu posso fazer o que eu quero, ele vai lá e faz aquilo que não lhe compete. A Bíblia diz que ele foi reprovado por Deus, porque o seu devocional não estava em dia. Ele era rei, ele deveria meditar nessa lei, nesse devocional, e deveria ter entendimento que não poderia fazê-lo. Pastor, o que é que eu e você podemos fazer? Somente aquilo que o Senhor nos ordenou. Repita comigo: eu só posso fazer o que o Senhor nos ordenou. É ordem, não é conselho. Quando é conselho, ele diz, como disse a Laodiceia: vos aconselho que compre de mim ouro provado, ouro aprovado, vestes limpas e colírio, para que unja os teus olhos. Aí é conselho. Ordenança é como ele disse em Mateus 28, lá no verso 19 e 20: e eis que ensinando tudo que eu vos tenho ordenado, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então é uma ordenança. Saul deveria entender, ele deveria cumprir essa palavra, mas a Bíblia diz que ele faz pior. Em 1 Samuel no capítulo 15, ele recebe uma ordem para matar os amalequitas e não poupar ninguém. Mas quando Samuel ele chega, está o rei Agag, ele está vivo, os animais mais belos também estão. Samuel, quando vê aquilo, Samuel fica pasmo. Como é que alguém pode ser tão desobediente àquilo que Deus havia determinado? Repita comigo: muito te é dado, muito te é dado, muito te será cobrado. Os irmãos conhecem o que aconteceu. Na mesma hora, Samuel diz: olha, tu já tens sido reprovado, Deus já tem levantado um rei segundo o seu coração. Pega a espada, mata Agag, e dá uma declaração duríssima para aquele rei: melhor é obedecer do que sacrificar. Repita comigo: melhor é obedecer do que sacrificar. Quem crê nisso aqui nessa manhã, levante a sua mão. Escuta isso. Eu trabalhava para uma família de empresários há 12 anos como segurança. Eu sou militar por carreira há 27 anos. E eu trabalhava para essa família de segurança. E há 12 anos atrás, o ministério me separou para pastorear. E como eu não podia trabalhar para o Estado, trabalhar em uma empresa para um empresário, e não poderia dirigir ao mesmo tempo, por conta do tempo, eu tinha que abrir mão de algo. Problema: eu ganhava mais na empresa do que no Estado. E há 12 anos atrás, eu tinha que abrir mão de um ordenado de R$4.000 para pastorear uma igreja. E eu fui orar, e fui falar com Deus. E Deus não pediu, Deus mandou que eu fosse para aquele trabalho. Saí da empresa, quem me ouve diz amém? Saí da empresa, não quiseram aceitar, pediram que permanecesse. Mas eu saí da empresa e fui pastorear uma igreja na Cônego de Castro, no Parque Santa Rosa. 4 crentes, irmã Miriam, 80 anos de idade, Maria de Jesus, 63, o seu esposo, 65 anos de idade, e o Gilson, 40 anos de idade com problemas psiquiátricos. Renda da igreja, R$38, espátula, 38 centavos.
Perdão, R$3,80. R$3,80. Foi essa a igreja que Jesus me confiou. No primeiro dia do culto, briga de traficantes em frente à igreja, mataram 3. Na semana seguinte, tínhamos convidado pessoas, porque eram pouquíssimos os crentes, convidamos pessoas para participar do culto de senhoras, lavando a calçada para um jovem. Deus falou comigo. Quem crê que Deus fala com o homem? Levante a sua mão. Deus falou comigo e disse: prega para ele, fala para ele, o tempo é agora, o tempo é já, ele tem que se arrepender. E eu começo a pregar para ele, começo a dizer: Jesus te ama, tem uma obra na tua vida, filho, para, e ele meio disperso, olhando para mim. Daí a pouco, enquanto eu estou pregando para ele, quando aquele homem, ele disse: sim, eu quero aceitar a Jesus. Quando ele disse aquilo, o motoqueiro para atrás dele, o garupeiro saca uma pistola e dá 17 tiros na cabeça dele, na minha frente. Aí eu perguntei a Deus: Deus, foi aqui que o Senhor me trouxe? É para esse lugar que o Senhor me trouxe? A minha família no meio desse tiroteio, no meio dessa guerra? E a resposta de Deus foi: sim, foi para cá que eu trouxe você. Pastor, você quis sair de lá? Quis. Um mês depois, a empresária liga dizendo: eu dobro o seu salário se você voltar. As contas, o padrão de vida já tinha diminuído. A minha esposa, ela olha para mim, nós estávamos em um supermercado, e quando eu falei para ela do convite que eu tinha acabado de receber pelo telefone, ela olhou para mim e disse: varão, vigia, nós estamos fazendo uma obra para o Senhor, aleluia, Deus vai cuidar de nós. Sabe o que aconteceu? Passei 6 meses evangelizando, nenhuma alma aceitou a Jesus. E eu desanimado. Quando foi um belo dia, pregando na comunidade, entrei, tinha um terreiro de Umbanda, e Deus mandou eu entrar no terreiro de Umbanda e pregar, e eu cheguei, bati na porta, a mulher: meu filho, tu vai entrar? Eu digo: Deus mandou, eu vou. Bati palma, e o camarada: tem coragem? Eu digo: tenho sim. Ele disse: pois entre. Falei de Jesus para ele, ele aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Pastor, o que aconteceu? Foi para a igreja. Com uma semana que estava na igreja, ele foi alvejado, levou um tiro na coxa. Eu fui visitá-lo pensando: pronto, ele vai sair. Ele disse: pastor, isso é o diabo com raiva, porque eu aceitei a Jesus. Mas você é crente, pastor, eu não desisto. Problema: todo mundo queria conhecer a igreja onde o macumbeiro agora era crente. Em 20 dias, os 5 membros, que eram os 4 que eu tinha com ele, saltou para 65 crentes, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, aleluia. E ali Deus firmou uma grande obra. Repita comigo: obedecer é melhor do que sacrificar. Então eu não abri mão, eu estava ali, eu digo: Senhor, amém, eu vou fazer a tua vontade. Então perceba, se Deus mandar, por mais duro que seja, ou difícil que seja aos nossos olhos, se estivermos com o nosso devocional em dia, e atentarmos para aquilo que Deus mandou, pode ter certeza, Ele vos exaltará no tempo certo. Pastor, mas se não obedecer, reprovado como Saul. Quando olhamos para Salomão, nós vemos Salomão transgredir exatamente ipsilitris o que está nesse texto. Primeiro erro de Salomão: quando Deus diz que não poderia ter muitas mulheres, é porque as mulheres naquele período, os irmãos bem sabem, servia para alianças entre as nações. E Deus não queria Israel com alianças. Mas Salomão, ele não vigia e começa a multiplicar o seu harém. Começa a fazer alianças que desagradam ao Senhor. Problema: nessas alianças ele se corrompe. E por que ele se corrompe? Porque ele agora, ele não é frio e nem quente, ele é morno. Por quê? Porque ora ele ora e oferta sacrifício aos deuses estranhos, e ora vai falar com Deus. Repita comigo: o pior que existe é o morno. Porque o frio, ele reconhece que está frio e busca arrependimento e busca graça.
O que está no fogo, ele já está fazendo a vontade de Deus. Mas o que é morno, o próprio Deus diz: vomitar-te-ei da minha boca, aleluia. É aquele que vive na hipocrisia do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então Deus nos chamou para meditarmos no nosso devocional, o quanto possamos nele estar abalizado para fazer a vontade do Senhor, para que ele confirme o nosso ministério. Mas Salomão não fez só isso. Salomão, ele fez algo também terrível. A Bíblia diz que Saul, quando ouve essa palavra de Samuel, de que Deus havia levantado um que era segundo o seu coração, a Bíblia diz que quando as lavadeiras cantam, Saul matou 1000, Davi matou os seus 10 milhares. A Bíblia diz que ele inflama no seu coração a inveja e começa a perseguir Davi. Salomão fez a mesma coisa. Quando Deus usa do profeta Aias para dizer que Jeroboão seria rei no seu lugar, ele vai perseguir Jeroboão. Olha para o teu irmão que está do lado nessa manhã e diga assim: em nome de Jesus, quando você sentar na cadeira, os erros que cometeram com você, não repita, porque você será pior do que aquele que com você cometeu. Você pode dar glória a Deus nessa manhã? Então ele poderia ter feito diferente, mas não, ele fez a mesma coisa que Saul fez com seu pai. Por que ele errou também, triplicemente? Porque lembra quando Roboão, seu filho, vai ouvir o povo? Qual é a queixa do povo? A queixa do povo é o seguinte: ei, o fardo de teu pai tem sido muito pesado sobre nós, os impostos têm sido muito pesados, alivia isso sobre nós, e certamente seguiremos, e para onde tu fores, nós iremos também. Salomão já era abençoado, Deus já tinha derramado sobre ele muita prosperidade. Para que ser tão pesado nos impostos? Para que extrair, meu amado, toda a lã e a gordura da ovelha? Para que tudo isso? Vaidade. É por isso que ele diz: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. No texto que nós lemos em Deuteronômio, o que ele diz? Não multiplique demais para si nem ouro e nem prata. Repita comigo: eu só quero. Não, pode ser melhor: eu só quero o que Deus quer para a minha vida. O camarada chegou para mim e disse assim: pastor, sai desse ministério. Eu lhe dou terreno no seu nome. Eu mobilio a casa toda, compro todos o aparelho de som, compro tudo no seu nome. Venha só para cá. Eu digo: eu vou, se o senhor me responder uma pergunta. Vou lá no pastor Osíris e entrego a minha carteira. Se o senhor me responder uma pergunta. Qual é? Eu digo: o que é que eu vou fazer lá que eu não posso fazer dentro do ministério em que eu estou? Orar? Ganhar alma? Chorar? O que é que eu vou fazer lá que eu não posso fazer aqui? O que? É um título? Não, meu amado, não é o título que nos faz crente. É a presença do Senhor que confirma o nosso ministério, aleluia. Porque é Ele que nos contempla por detrás das malhadas e faz descer sobre nossa cabeça o óleo da unção. Saiu envergonhado. Quando nós lemos esse texto, nós lembramos de outro rei. Repita comigo, vamos falar de Jeroboão. Diga: Jeroboão. Me ajude, a garganta seca. Jeroboão. Meu amado, eu não conheço ou desconheço uma chamada tão linda como a de Jeroboão. A Bíblia diz que Jeroboão, da tribo de Efraim, ele já está trabalhando com Salomão. O negócio está bom. Deus, ele achou graça aos olhos de Deus. Lá vem Jeroboão andando e o profeta Aias com a capa que simbolizava a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus sobre a vida do profeta. Quando vê Jeroboão no meio do campo, a Bíblia diz em 1 Reis capítulo 11, a partir do verso de número 38, a gente vai ver que ele pega a capa, ele rasga essa capa em 12 pedaços, entrega 10 a Jeroboão e diz assim: olha, homem, assim diz o Senhor, eu, o Deus Todo-Poderoso, te entrego hoje
Israel, as 10 tribos sobre a tua mão e te faço rei. Tem uma coisa: se tu me fores fiel na minha casa, nos meus mandamentos, e guardardes os meus estatutos, assim como foi meu servo Davi, eu te edificarei em casa segura. Aleluia. O que ele está dizendo? Eu vou confirmar o teu ministério. Olha o que é que Jeroboão faz. Ele tinha que guardar o quê? Os estatutos e os mandamentos, ou seja, o que Deus tinha determinado através de Moisés aqui nesse texto. Só que Jeroboão, com 10 tribos, fica 2, Benjamim e Judá, lá em Jerusalém. A lei determinava que o povo tinha que subir a Jerusalém uma vez por ano. Olha o pensamento do camarada: vou perder crente. Os crentes vão sair daqui e vão lá, e quando chegar lá vão ficar com saudade e vão ficar por lá. Eu vou perder crente. Não, eu não vou permitir isso. Eu não vou permitir isso. Sabe o que eu vou fazer? Chama aí os sacerdotes. Aí lá vem os sacerdotes originais. Repita comigo: originais. Tudo da tribo de Levi. Vem cá, sacerdote. É o seguinte: faz um bezerrozinho de ouro, bota um lá na subida de Betel e outro em Dan. Vamos mudar a data da festa e vamos dizer para o povo que esse é o Deus que tirou eles do Egito. Não precisa subir a Jerusalém. Só que sacerdote que é sacerdote, meu amado, ele não se corrompe. Sabe o que eles disseram? Não, a gente não pode fazer isso não. Isso é errado, isso está contra aquilo que ele determinou na lei. Nós não podemos fazer isso. O Senhor tem a cópia, a mesma cópia que nós temos, o Senhor também tem. Nós não podemos fazer isso. Aí ele diz: não vou fazer não? Não tem problema, estão destituídos. Eu vou colocar no altar quem concorda comigo. Nunca, meu amado, despreze aquele que lhe confronta onde você está. Ele pode estar sendo o instrumento de Deus para a sua vida, para fazer você voltar a meditar nos estatutos do Senhor, para você voltar para o seu devocional, para cumprir aquilo que é a vontade de Deus. Aleluia. É por isso que tem crente aí apagando luz para orar em igreja, e eu não vejo respaldo na Bíblia para isso. A Bíblia diz que ele é lâmpada, ele é luz, a luz deste mundo. Aleluia. A lâmpada do candeeiro não pode ser apagada. O nosso Deus sonda e prescruta o nosso coração. Aleluia. É por isso que a gente vê tanto engodo entrando muitas vezes por isso. Aí quando chega alguém na direção de Deus para dizer: meu pastor, faça isso não, meu pastor. Onde é que está? Me mostre, pastor. Aí pronto, meu amigo. Não concorda comigo? Não, não tem problema. Eu tenho um freezer para você, não é nem uma geladeira. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui nessa manhã? Levante a sua mão. Mas ele não fez só isso não. Ele desobedeceu a Deus. Deus tinha feito uma promessa tão clara a ele: seja fiel nos meus estatutos. Ele destitui, ele levanta agora sobre esse altar, meu amado, falsos sacerdotes. Ele leva o povo a uma idolatria, achando que isso ia sair de graça. Não, mas não saiu de graça, porque Deus levanta o profeta e não diz o nome dele. E um certo dia está ele no altar, e esse profeta chega diante do altar e diz: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que virá um cujo nome é Josias, e ele queimará os ossos dos falsos sacerdotes que estão sobre ti. Aleluia. Pode até começar na prosperidade, meu amado, mas chegará o dia do juízo, porque o que começa errado, termina errado. Louvado seja o nome do Senhor. Camarada chegou para mim: pastor, a gente tem que fazer campanha disso, campanha daquilo, porque aí enche a igreja. Eu digo: tá certo, vamos fazer uma campanha. Aí a campanha foi, eu fiz a campanha, 7 dias, entrando no plumo de Jeová, peia para 10, ganharam sozinho, era tanta reconciliação. Passei 1 ano para fazer outra campanha. Pastor, o senhor não é homem de campanha. Vamos fazer outra campanha. Fiz a campanha. Jesus, salva a minha família. Começa por mim.
Aí ela chegou zangada para mim e disse assim: pastor, eu não entendo. Minha amada, eu sei que Deus na sua multiforme graça opera. Mas se a igreja encher porque tem campanha, no dia que acabar a campanha ela seca. Mas se ela encher porque aqui tem palavra e temor a Deus, ela vai crescer, aleluia, sadia, para a glória e louvor do nome do Senhor, aleluia. É a palavra que alimenta, é a palavra que vivifica, é a palavra que vem, que prevê, que abate e exalta, é a poderosa palavra do Senhor. Aí Jeroboão pensou que ia passar desapercebido diante de Deus. O menino adoece. Ele chega para a mulher e diz assim: bota uma capa aí em cima, te maqueia porque vai dar certo. Vai lá no profeta, no homem de Deus, para saber se o menino vai ficar bom. Aí ele pensando, porque o profeta está quase cego, ele pensa que vai dar certo. Quando chega na porta, Deus enche o profeta, e o profeta já brada dizendo: pode voltar, porque o menino vai morrer, aleluia. Porque nada passa desapercebido diante dos olhos do Senhor, e ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Repita comigo: nem olhe para a direita, nem para a esquerda. Uzias pensou que podia queimar incenso, a lei não permitia. Repita comigo: arrogância. Não, pode ser melhor arrogância. A Bíblia diz que esses sentimentos não é o Espírito Santo de Deus. Quem me ouve nessa manhã diz amém? Não é o Espírito Santo de Deus que vai se manifestar na forma corpórea para tirar isso de você, não. Não, querido. Hebreus capítulo 12, verso 1, 2 diz assim: portanto nós também, que estamos rodeados dessa tão grande nuvem de testemunha, deixemos, olha para o teu irmão que está lá, diga: deixemos, é eu e você que temos que deixemos todo embaraço e todo pecado que nos rodeia de tão perto, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus Cristo de Nazaré, nem para a esquerda, nem para a direita, olhando para Jesus Cristo de Nazaré, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, aleluia, ele desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono do Deus Todo-Poderoso. Então, meu amado, esses pecados, esses sentimentos carnais, eu sou rei, quem decide aqui sou eu, quem decide é Jesus. Não é você não, não sou eu não. O dono dessa igreja se chama Jesus. Quem crê que ele é o Senhor dessa igreja? Não cremos que Jesus entregou a igreja a Pedro, entregou ao Espírito Santo, aleluia. É ele que é o Senhor dessa igreja. Quando Ananias e Safira chegam diante de Pedro para mentir, ele diz: porque mentiu para mim que Jesus confiou à igreja? Não, porque vocês mentiram para o Espírito Santo, aleluia. Você vai morrer, e você que concordou vai morrer também. Quem crê que o Espírito Santo é o Senhor dessa igreja? Para encerrar, porquê do tempo? A Bíblia diz, meu amado, Pedro, ele diz assim: agora, nós deixando, repita comigo, toda malícia, pode ser melhor, toda malícia, todo engano, todo fingimento, somos nós que temos que deixar. Somos nós que temos que tirar essa arrogância, muitas vezes, de nossos corações, como a lei determinava, e tinha que ser o devocional do rei, de que ele não poderia se exaltar no seu coração, sobre os seus irmãos. Tem muita gente que acha que tem muita coisa, quando na verdade não tem nada. Pastor, Deus me dá graça, eu prego muito. O que eu e você temos é 5 pães e 2 peixinhos, meu querido. A multidão é faminta. Jesus é que é misericordioso e multiplica o alimento para saciar a fome do povo. Arrogância. Não, eu sou sacerdote. Não, você não é sacerdote, você é rei.
faça o que lhe compete. Quem queima incenso é sacerdote. É ele que vai fazer isso, não é você não. Mas ele foi lá. Pastor, o que aconteceu? A Bíblia diz que a lepra saiu na sua testa. Os senhores estão percebendo que a lei da semeadura, em todas essas situações, ela se cumpre? Sim ou não? Plantaram, colheram. Foi de imediato. Mas para encerrarmos, eu queria falar de um rei, que o seu devocional, nesse episódio, estava em dias. O 13º rei de Judá, o rei Ezequias. A Bíblia diz que um cidadão chamado Senaqueribe chega lá e manda uma carta afrontosa, dizendo que vai entrar, que nenhum Deus de nenhuma nação tinha conseguido detê-lo, não seria o Deus de Israel que iria conseguir. E chega para o rei e diz assim: olha, eu vou entrar, eu vou quebrar tudo, eu vou matar todo mundo, eu vou humilhar vocês. Ah, meu amado, quando o homem de Deus, quando o ministro, quando aquele que sentou a cadeira, ele está com o devocional em dia, ele sabe, aleluia, a quem ele está servindo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem crê que o Deus que você está servindo aqui é grande? Antes de terminar esse exemplo, eu me lembrei de algo que eu quero compartilhar com você. Chegou em uma das unidades que eu trabalhei, um coronel ateu. E ele era famoso por perseguir os militares. Dizia que ele, por não gostar de crente, tudo que era ruim ele colocava os crentes para fazer, porque não gostava de crente. Aí ele, quando ele chegou, um irmãozinho que trabalhava lá conosco, chegou para mim e disse assim: ei sargento, rapaz, o senhor está sabendo o que está comandando aqui agora? Eu digo: não, meu irmão, o que é? Coronel fulano de tal, ele é ateu. É aquele que bota os crentes para trabalhar na virada do ano, no Natal. É aquele que quando tem resgate de cadáver, ele bota o camarada para ir. É aquele que quando tem os serviços mais inóspitos, ele bota o camarada para ir, porque ele odeia crente. Aí eu olhei para ele e disse: irmãozinho, calma, ele é coronel, mas o nosso Senhor é general, que nunca perdeu batalha. Te acalma. Vamos orar por ele. Comecei a orar por ele, convidei ele para orar também. Entrava lá no quartel louvando. Quando foi um dia, com uns 2 meses que eu estava lá, ele mandou me chamar no gabinete e disse assim: eu era cabo, perdão, não era sargento não, na época eu era cabo. Ele chegou e disse assim: ei, cabo, vem cá. Quando eu cheguei lá, ele disse assim: pô, interessante, eu vejo tu cantando aí e tal. Quando chega aqui na sexta-feira, termina o expediente, o povo vai beber, tu não bebe não, né? Eu digo: não bebo não. Tu é crente? Eu digo: sou sim, pela misericórdia de Deus. Eu sou crente na pessoa bendita de Jesus. Ele disse: rapaz, se eu dizer uma coisa para você, eu digo: pode dizer, coronel, eu não gosto de crente não. Eu disse: é mesmo, coronel? Pô, eu sou crente, eu não tenho nada contra o senhor. Não, mas eu não gosto de crente não. Eu digo: por que o senhor não gosta? Não, porque crente é bicho besta, só quer ser santo. Só porque eu bebo minha cachaçinha, só porque eu bebo a minha cachaçinha, só porque, vez por outra, eu pego, né, uma situação diferente com outra mulher, às vezes um paquera, uma coisa, aí já disse que eu vou para o inferno. Só porque eu fumo cigarro, aí disse que eu vou para o inferno. Aí eu ouvi, ele disse: eu não gosto de crente, vocês são arrogantes, vocês são isso, vocês são aquilo. Eu ouvi tudo que ele tinha para dizer. O homem é coronel, era cabo, viu, irmão? E como eu sou de um tempo em que o militarismo era muito mais apertado, está ali o meu tenente Marcondes, que muito bem sabe do que eu estou dizendo, você ficava preso com qualquer coisa, não era assim, tenente Marcondes? Aí o que foi que aconteceu? Aí ele foi e olhou para mim e esbravejou, soltou, vomitou tudo que tinha para dizer. Eu disse: coronel, eu ouvi tudo que o senhor tinha para dizer, me permita lhe fazer algumas perguntas. Ele disse: pode fazer. Eu disse: coronel, se eu quisesse levar 2 homossexuais para se agarrar lá dentro da sua casa, o senhor deixava? Você está ficando doido. A minha casa não é prostíbulo não. E se eu quisesse levar um companheiro nosso que quisesse adulterar lá na sua casa, o senhor cedia o seu quarto para eles? Ele disse: meu amigo, mais uma pergunta dessa, você vai sair daqui preso. Aí eu disse: não, coronel, tenha calma, a minha pergunta tem um alvo, tem uma direção. Eu lhe pergunto: o senhor permitiria que eu pegasse camaradas para beber cachaça lá na sua casa e cuspir lá no seu chão? Aí ele disse: meu amado, eu não sei qual é o teu objetivo, mas tu chega logo onde ele está, porque para mim tu já está preso, dependendo da tua palavra. Aí eu fui e disse assim: coronel,
quem é o dono da sua casa? Ele disse, sou eu, é por isso que eu não quero essas coisas lá em casa. Aí eu disse, coronel, o senhor como eu é um comedor de feijão, que não sabe o dia que vai ser guardado por Deus, porque a Ele a vida pertence. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor é mau por não querer isso na sua casa? Ele disse, não. Então pronto, o meu Deus, Ele está no céu, faz tudo que Ele apraz, é o seu trono, a terra é escabelo dos seus pés, e na casa dEle não entra beberrão, não entra embriagado, não entra adúltero, não entra efeminado, não entra sodomita, porque Ele é Deus, aleluia. Aí eu pensando comigo, estou preso. Aí ele se levantou, bateu o pé. Tá aí, eu gostei. Gordinho e atrevido. Gostei. Aí com 6 meses ele foi transferido. Ainda teve algumas conversas comigo. Passou-se um ano. Eu estou no QCG. E os irmãos sabem quem é varão aqui. Sabe que esse negócio de agarrar macho por trás nunca deu certo. Para quem é varão. Aí eu estou lá, bem sério, no meio do pátio, ele chega, me dá um abraço por trás. Aí quando ele dá um abraço, eu dou aquele pulozinho tradicional. Opa, meu irmão, o que é isso? Aí ele disse, opa não, é a paz e a graça do nosso Senhor Jesus, aleluia. Você pode dar glória a Deus nessa manhã? Quando o devocional está em dias, ao invés de você se amedrontar e se corromper pelas afrontas que vêm, você vai fazer o que rei Ezequias fez, meu amado. Vai se humilhar diante do Senhor, vai orar e vai apresentar a Ele essa afronta. E a Bíblia diz que ele levanta o profeta, e o profeta chega lá e diz, rei, descansa o teu coração, porque assim diz o Senhor, eu porei um anzol no nariz dele, ele vai voltar envergonhado por 7 caminhos, e nenhuma flecha contra ti ele vai atirar. Olha que coisa linda, Deus comprou a briga, porque ele estava dentro do devocional, ele estava atualizado, ele desprezou a afronta e entregou na mão de quem pode resolver. Olha para o teu irmão que está do lado e diga, não é com as suas forças, mas é no Senhor, é no devocional, é no cumprir da palavra, que Deus vai confirmar o teu ministério, e vai prolongar os teus dias, e vai se manifestar no teu ministério. Pastor, para isso, simples, entender a importância do devocional, entender o quanto ele é precioso e importante na nossa vida. Eu queria lhe convidar a ficar de pé, com a anuência do nosso pastor presidente que está entrando. Queria convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. E quero fazer uma breve oração por você. Quem entendeu o que Deus falou nessa manhã, levante a sua mão. Quis poupar os senhores do teologuês, sabendo que são ministros, conhecedores profundos da palavra. Quis ser o mais sucinto e sincero naquilo que Deus propôs em nosso coração. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Deus eterno, querido e amado, Tu nos confiou, Senhor, ó Deus, o ministério em nossas mãos. A Tua palavra, Senhor, é o nosso manual. Como poderemos dizer, escondi a Tua palavra no coração, para não pecar contra Ti, Pai. Se não atentarmos em pôr em prática o que está escrito nessa palavra, como teu filho, pelo teu Espírito, disse a Timóteo, cuida de ti mesmo, da doutrina, isso vai salvar a ti e aqueles que te ouvem, Senhor da glória. Mesmo que o homem exterior se corrompa, todavia o homem interior, pela tua palavra, se renova, Senhor. Então nos renova no nosso devocional, Senhor, que possamos nos aquebrantar em nossos devocionais, meditando na Tua palavra, nela inspirando, Senhor Deus, para verdadeiramente aconselhar o Teu povo, para guiar o Teu povo, segundo a Tua vontade e os Teus desígnios. Faz assim em nossas vidas, por Tua misericórdia te clamamos em nome de Jesus, e quem assim deseja sobre a sua vida, diga, que Deus e Cristo vos abençoe.